Eu gostaria de compartilhar com você, senhoras, senhores e senhoritas, sobre um assunto que eu diria ser de suma importância para a nossa edificação espiritual, para a nossa conscientização. E eu acredito também que vai servir de alerta para cada um de nós. Eu vou deixar para nossa meditação Isaías, capítulo 55 e o versículo 6, que está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Sem mais delonga, eu vou iniciar esse assunto, essa mensagem, fazendo-lhes uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você já parou para pensar, para analisar e refletir como foi o comportamento, a conduta e o dia a dia dos povos, da humanidade e das pessoas antes da pandemia, antes da Covid-19? É claro e evidente que toda regra tem sua exceção. É claro e evidente que toda regra tem sua exceção. O que eu quero dizer com isso? Eu não diria todos, mas a maioria dos povos, da humanidade, das pessoas, se divertiram bastante antes da pandemia. As pessoas se divertiram bastante antes da pandemia. Priorizaram as coisas materiais em detrimento do reino de Deus. Ou seja, deram muito mais valor às coisas materiais e menos valor às coisas espirituais pertencentes ao reino de Deus. As pessoas viraram as costas para Deus, zombaram do sagrado. Vocês sabem muito bem o que aconteceu na Sapucaí, numa escola de samba em São Paulo. Trataram Deus, o Criador dos céus e da terra, como lixo e algo desprezível. E como se não bastassem, jogaram a Bíblia, a palavra de Deus, na lama. E aí eu pergunto, como é que Deus está se sentindo agora ao olhar para a terra? Qual é o sentimento de Deus em olhar para a humanidade, em olhar para esse planeta? Será que Deus está feliz, satisfeito com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia? E aí me faz lembrar o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias escreveu assim: eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, e eles não gostam dela. Ainda o profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 12, ele escreveu assim, foi assim que Oséias escreveu: escrevi para eles sobre as grandezas da minha lei, mas eles acharam como coisas estranhas. Ainda Neemias, no capítulo 9, versículo 33, Neemias escreveu assim, porém tu és justo em tudo quanto tens, em tudo quanto tem vindo sobre nós. Eu vou repetir o versículo. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente, perversamente. Neemias capítulo 9, versículo 33.
E além do mais, sem falar em adultério, sem falar em prostituição, sem falar em mentira, falsidade, traições e outras práticas aberrantes. Fizeram tudo isso, senhoras e senhores, sem nenhum pingo de temor a um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos percebendo algo tremendo. As máscaras de muitos crentes estão caindo. Os grandes impérios no mundo evangélico e secular estão desabando. E o eu está sendo substituído pela nobre e sublime frase: ó Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero finalizar deixando Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Sendo assim, venham o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3 e versículo 19. Se nós nos humilharmos, se nós reconhecermos que erramos, que pecamos, com certeza, virá um tempo de refrigério para esta nação, que vai muito além da vacina, que vai muito além do que os governos estão fazendo para impedir com que esse vírus se espalhe pela nação brasileira e traga prejuízos econômicos em todas as áreas. Lembre-se, o segredo da nossa vitória está em nós reconhecermos que erramos, e com certeza Ele se compadecerá, Ele terá misericórdia de nós, porque as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Um bom dia e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.